Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o CCME11, o FII Multi-Estratégia da Canuma, as suas estratégias e resultado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar o link para os meus relatórios semanais de fundos imobiliários, relatórios quinzenais de FIP e de FIINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. E vamos lá para o vídeo de hoje. Esse aqui é o último relatório publicado, né? Então, o que é o CCML? É um FII Multi-Estratégia, e eles definem aqui como um veículo consolidador de estratégias de investimentos imobiliários. Porque fundo imobiliário só pode investir em ativos imobiliários, só que o Multi-Estratégia investe em diversas estratégias dentro do setor imobiliário. Então, ele pode investir diretamente em imóveis, que é o caso dele, CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário, ou seja, em dívida, né, crédito, em próprias cotas de fundos imobiliários e também ações de empresas, né, bem como projetos imobiliários, que é o desenvolvimento, né, do setor imobiliário. Então, ele investe em as fases, todos os setores aí do setor imobiliário. O dividend yield anualizado dele aqui é 10%, patrimônio líquido 587 milhões. Então, como é que está o portfólio atual do fundo? O CRI dele está em PCA mais 8,8 e CDI mais 2,8, tem esse spread aí com relação ao IPCA e ao CDI. São dois ativos imobiliários, são dois imóveis, valor de 147 milhões, e FIIs e ações são 10 ativos, né? Entre FIIs e ações, tem 115 milhões lá, e essa estratégia aqui foi a que deu o maior retorno aqui, né? Porque justamente a bolsa subiu muito, né, em 2023, então deu um retorno aqui maior aqui para o portfólio, 35,8%, então bem acima aí das outras estratégias, pelo menos desse ano que se passou. Então, o objetivo deles aqui é a criação de valor no médio prazo por meio de escalada de aluguéis, ou seja, reajustar os aluguéis do imóvel que eles têm, né? Fazer reposicionamento de ativos. Então, se você tem um ativo de um determinado setor e você acha que ele pode ir para outro setor, então você pode melhorar a classificação daquele ativo, né? Fazer o reposicionamento. E por último aqui, compressão de cap rate. O que é a compressão de cap rate? Você compra um ativo com um cap rate mais alto e vende um cap rate mais baixo, né? Então, os fundos de varejo, por exemplo, eles fazem muito isso. Então, eles fazem também reciclagem dos ativos visando ganho de capital, compra e vende, compra na baixa, vende na alta, né? A gestão ativa tem que fazer isso. Investimentos oportunísticos em ciclos de curto e médio prazo, né? Fundo imobiliário tem que ser curto e médio prazo, longo prazo ninguém aguenta no fundo imobiliário, o investidor de fundo imobiliário precisa de renda, né? Então eles fazem esse ciclo um pouco mais curto aqui, né, nessa estratégia da gestão. Portfólio, como é que está? Então o retorno atual aqui deles, né, total e atual, PCA mais 9 e 15, então o objetivo deles é esse, entre PCA mais 9 e PCA mais 15, para ativos diretos, que são imóveis, que têm risco maior. Crédito estruturado, né? Então você pode ter uma rentabilidade menor aqui, PCA entre 7 e 10, né? Ficar com a exposição entre 30% e 60% da carteira, é a maior exposição aqui do fundo, crédito estruturado. Por quê? Porque o crédito estruturado é o que dá renda mensal, né? FIIs listados e não listados, então entre PCA mais 9 e 12, 10,25% aqui. E também, né, empresas listadas, IPCA mais 12, 15, que também tem risco mais associado, 0 a 10%. Então, o menor percentual é de ações, empresas listadas, maior percentual aqui em crédito estruturado, justamente para você manter uma distribuição mensal aí. Porque se você faz uma distribuição muito baixa, né, os cotistas acabam não ficando. Então, o fundo ele tem um histórico aí, desde abril de 2022, que teve a primeira oferta do fundo, né, e eles foram fazendo aí, então, várias alocações ao longo desse tempo. Se você for fazer a comparação, né, e eles fizeram esse comparativo do CCME com demais fundos multi-estratégia do mercado, né, ou hedge funds, em que todos investem? Então, o que todos investem é porque é bom investir no setor. Então, FIIs listados. Fundos imobiliários listados, todos os fundos acabam investindo. E outra parte aqui, que não todo mundo aqui, tem uma empresa, tem um fundo imobiliário aqui que não investe, né, mas praticamente todos crédito estruturado, né? Então, crédito estruturado ele também é uma porta de ganho de capital muito interessante para quem mexe para quem mexe na área, né? Resumo da gestão, então eles fizeram alocação de 10 milhões no BTLG e aquisição de 10% do Shopping Jardim Sul, né, diretamente. O cap rate dessa aquisição aqui esperado é de 8,9 para os próximos 12 meses, né, o resultado do shopping para os próximos 12 meses, em torno aí de 8,9% ao ano. A alocação dessa carteira de movimentações dele, 47,5% está em CRIs, né, que é o que paga a conta mensal, digamos assim, 34% em ativos diretos, 14% em FIIs. Carteira de crédito, maioria shopping center,
outra parte aqui, residencial. Residencial é uma novidade, né? Não é todo mundo que consegue manusear muito bem o residencial, ele está começando ainda aqui no Brasil, né? Mas é um setor que é bem específico, você tem que saber lidar bem com esse setor, porque tem dificuldades, né? Principalmente nessa parte de você, quando você leva um contrato mais para longo prazo, você conseguir tirar inquilino e tal. Esses contratos aqui são diferentes, são contratos mais curto prazo, como se fosse um hotel mesmo. A pessoa constrói, às vezes faz até o desenvolvimento daquele ativo, né? E depois ele faz o aluguel. Então ele faz uma parceria com quem faz o desenvolvimento do ativo, compra imóveis com um desconto grande, né? Reforma para aluguel e acaba vendendo alguns, que também é uma estratégia parecida com o que o HTMX faz, né? Então é uma estratégia que tende a gerar um resultado bem interessante se a pessoa consegue fazer essa gestão ativa. A carteira de FIIs e ações, 25% aqui são de recebíveis imobiliários, 24% shopping centers, são os dois setores mais presentes aqui na carteira de FIIs e ações. E aqui em terceiro lugar também residencial, né? Então estão investindo bem no setor residencial. E os imóveis, o imóvel direto aqui, tem esse Casa Olímpia, que é um edifício com 243 apartamentos destinados para locação. Então são todos para locação, é aquele mesmo esquema mais ou menos parecido com um hotel, né? Então, só que tem gente que prefere, né, o Airbnb, aquele apartamentozinho, né, bem localizado, do que propriamente dito hotel. Como é que está o portfólio do fundo? Né? Então a alocação de 100%, 47% está em CRI, ativo direto 34% e FIIs 15%. Dentro da estratégia tijolo, né? A residencial é o que mais toma espaço aqui, seguido de shopping. E a estratégia de crédito, né? Principalmente aqui shopping, residencial e escritórios também. Essa está sendo as posições do fundo. As alterações na carteira, né? É sempre bom ver o que os gestores estão comprando, o que os gestores estão fazendo. Então, dentro dos fundos imobiliários aqui, ó, TXF11, né? Aquisições. TH, Fundo de Desenvolvimento. TXF é de varejo de rua. O BTLG, que é de logística, e o CORE, né? Que é o fundo da Quineia lá, que tem uma renda mínima garantida aí, se eu não me engano, por 2 anos. Então tá aqui a estratégia de CRI, você vê que a estratégia mais presente mesmo aqui, ó, por conta justamente dessa questão da renda, né? Performance do fundo, então, a mercado 22,9% e patrimonial 20,3%. Foi um retorno muito interessante, mas esse ano também ele foi bem atípico, 2023 deu um retorno interessante para fundos imobiliários listados de uma forma geral. Só que ele faz a comparação aqui com a média do mercado, que é interessante. Ó. Então, deu 9,5% acima do IFIX e IPCA mais 10,2%. Né? Foi uma rentabilidade bem interessante que o fundo alcançou, conseguiu conquistar aí. A gente vê aí a comparação aqui, dando retorno com o portfólio aqui versus o IFIX. Né? O Ganuma ficou bem aqui na fita, né? E os destaques aqui para o portfólio são 10 ativos, alocação de 114 milhões, principalmente a parte de tijolo. Eles focam bastante em tijolo e menos em crédito. Então, são os fundos imobiliários aí que eles têm, né, posição encerrada que eles conseguiram levar. Então, eles tiveram um TIR, a taxa interna de retorno bem interessante, né, em algumas posições dele. Por exemplo, o TEP, 29%, o JSRS, 59%. É um fundo que valorizou bem aqui, né, o fundo escritório do Banco Safra. O TXF também valorizou muito esse ano, 31%, o XPLG, então tiveram várias estratégias aí que se valorizaram bem ao longo do tempo. O QSU, HGLG, KNCR, Canip, né, essas aqui são empresas listadas. A Loja, o Guatemi, o Multiplan. Aqui tem os investimentos, esse aqui é o Casa Olímpia, a gente vai ver umas fotos ali embaixo, né, a tese deles é principalmente, eles foram adquiridos aqui por 12.500 metros quadrados, então, por 90 milhões, e hoje, né, eles estão com um preço bem mais acima. Esse valor que ele adquiriu aqui, ó, é 35% de desconto em cima dos imóveis prontos. Mas por quê? Porque você compra em grande quantidade, você já faz um acordo ali com quem está construindo, né, e você compra bastante imóveis em grande quantidade. Então, é um setor que, assim, é uma área que deve, né, se beneficiar bastante desse desenvolvimento dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário deve crescer também, esse lado residencial, justamente o ganho de capital. Então, você comprar de uma construtora que tem prazo, que deve, que tem que pagar banco, aquela coisa toda, você compra os apartamentos já prontos, e você paga bem mais barato, e você vai alugando devagarzinho, vende um ou outro ali. Então, o fundo imobiliário tem dinheiro, que não precisa correr para vender o imóvel, para tirar a lucratividade, né? Porque a empresa que constrói, ela tem que vender logo. Se ela ficar com estoque, ela acaba perdendo. Então, ela tem que antecipar essas vendas. Então, o fundo imobiliário deve crescer também com parcerias em empresas listadas e desenvolvimento imobiliário. E tem um pouco das fotos aqui, né? Do Casa Vila Olímpia.
que é o imóvel que eles estão alugando os apartamentos. Tem 235 apartamentos aqui nesse empreendimento do Vila Olímpia. Aí tem os imóveis, Celina, e aí tem aqui os diversos ativos do fundo. Aí eu vou passar aqui embaixo tem aqui a taxa de administração do fundo, né? A gente vê que a administração é 0,15, com a taxa de gestão mais 1,25, então dá 1,40. Então é uma gestão um pouco mais cara do que normalmente a gente vê em outros fundos imobiliários, que tem em torno ali de 1%, e também tem uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA, né, mais a média do IMAB5. Então é um fundo, né, que é mais complexo de gerir, eles cobram uma taxa maior por conta disso também, mas que entregou, né, pelo menos nesse último ano, um resultado interessante. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Já conhecia esse fundo? Não conhecia? Compartilhe esse vídeo também com aquele amigo que você acha que pode se interessar pelos assuntos fundos imobiliários. Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo e até o nosso próximo vídeo.